de acordar nessa manhã antes do sol nascer. Para alguns é um privilégio, para outros não, né? Mas tive a oportunidade de ver o sol nascer. E é interessante, estava na sacada lá de casa, e quando eu olhava aqui eu moro no Parque Amazônia. Quando eu olhava para esse lado de cá, tinha uma neblina muito forte, muito forte. E do lado de cá, o sol nascendo. E aquilo me chamou muita atenção. Porque é como se eu tivesse... Não tem nada de espiritual, viu, gente? Nada de místico. Não tem uma nuvem sobre a nossa igreja. Não é isso. Não. Mas eu achei interessante que eu estava parado no mesmo lugar. E eu estava tendo percepções diferentes. Da mesma cidade. Da mesma região, do mesmo local que eu moro. Num eu não conseguia enxergar o prédio da frente de casa. Porque estava uma neblina muito forte. Agora, se eu virasse para o outro lado, eu podia contemplar o sol em todo o seu esplendor. Se você ainda não viu o sol nascer, eu particularmente acho mais bonito o sol nascer do que o sol se pôr. Mas tire um tempo e contemple a obra do Senhor. Mas por que esse exemplo no começo? Porque às vezes nós estamos num lugar, numa mesma situação, mas nós temos percepções diferentes. Isso acontece normalmente com datas. Por exemplo, você lembra onde é que você estava no dia 1º de maio de 1994? Ah, pastor, eu nem era nascido. Não pode mentir idade, tá, gente? Você lembra de que você sabe o que aconteceu dia 1º de maio de 1994? Morte do Ayrton Senna. Talvez uma das primeiras coisas, pelo menos da minha geração, que fez o Brasil parar. Eu lembro de que eu estava. Eu estava num CTG. Sabe o que é CTG? Centro de Tradições Gaúchas. Estávamos comendo um churrasco. Eu tinha ali cerca de 11 anos. E é interessante que estava tudo numa grande festa, numa grande harmonia, mas quando vem a notícia, o Brasil entrou de luto. Por isso que dia 1º de maio no Brasil começou a ter uma outra conotação. Principalmente se você é da minha geração. Geração mais nova nem sabe quem é Ayrton Senna. Mas a nossa geração perdeu um grande ídolo, uma grande pessoa. Sabe que onde você estava no dia 27 de janeiro de 2015, de 2012, 2013. Onde você estava? Você sabe o que aconteceu? Você tem idade para isso, Raquel. Acidente da Boate Kiss. Sábado à noite, vários jovens tiveram a sua vida ceifada por causa de um acidente, uma boate. E eu lembro de que eu estava nesse momento, faltava um mês para o Theo nascer. E nós tínhamos acabado de ter uma consulta e visto o Theo pela última vez dentro da barriga da Dani. Porque dali para frente agora é só quando ele viesse. E mesmo com o estado estando tão triste, nós estávamos alegres naquele momento. Essa data é especial para mim. Não é tão especial para as pessoas que estavam ali na volta. Por fim, uma última data que eu separei para você. Onde é que você estava no dia 11 de março de 2020? Você lembra? Tem um negocinho chamado Guaraná Cerebral. É bom, ajuda você a lembrar das datas. Esposas também ajudam você a lembrar das datas. Dia 11 de março de 2020 foi decretado no Brasil pandemia da Covid-19. Eu estava numa festa de 15 anos, um sábado. Nem sabia eu que no domingo posterior, dia 12, seria o último culto para depois de muito tempo, 100 pessoas dentro das igrejas. No domingo seguinte, eu já tive esse desprivilégio, esse desconforto de estar numa igreja e pregar para bancos. E mal a gente sabia que iríamos ficar quase 2 anos trancados dentro da nossa casa, sem poder sair. Datas, lugares, às vezes nos geram percepções diferentes. No mesmo momento, numa mesma data, num mesmo local, percepções diferentes sobre uma mesma pessoa podem acontecer. Nessa manhã eu vou falar com você sobre isso. A palavra de Deus fala sobre isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 21, nós vamos ter uma percepção de cerca de 12 anos, onde uma família vive uma alegria e uma outra família
vive a dor. E essas duas famílias têm o privilégio, nesse momento do texto que nós vamos ler, de encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, que era chamado Jairo. Vendo Jesus, se prostrou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia, e estava ali uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu vou ficar curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que o seu corpo estava livre de todo o sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído dele poder. Se virou para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Respondeu aos seus discípulos: a multidão está aglomerada ao seu redor e você ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, se aproximou, se prostrou aos pés e, tremendo de medo, lhe contou toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus olhou para o dirigente da sinagoga e disse: não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e disse: por que vocês estão com esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Todos ali começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou ela pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos pasmos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse então alguma coisa para ela comer. Evangelho de Marcos, já falamos aqui várias vezes, é o evangelho de Pedro. Pedro está relatando, João Marcos está escrevendo. É interessante que nesse momento do texto, um período de tempo é citado. Várias vezes, pelo menos, que Jesus aqui já era o influenciador da sua geração. Porque onde Jesus estava, as multidões seguiam Jesus. É interessante também nós vermos que quando ele entra na cidade, os dois corações que estavam sofrendo nesse momento procuram Jesus. A mulher, já cansada e desanimada de tudo que ela havia feito, procura Jesus, mesmo de uma maneira de se esconder, sem que ele percebesse. E Jairo, então, um grande líder daquela cidade, também procura Jesus para obter a cura da sua filha, que depois acaba morrendo. Mas no coração de Jairo, no coração dessa mulher, que nós não temos a citação do nome dela, havia algo que eu queria conversar com você nessa noite, que é a fé. Como que está a sua fé? Como que está aquilo que você acredita? Essa semana eu fiz uma pergunta para minha esposa e para os meus 2 filhos enquanto preparava essa mensagem. Você acredita que Jesus pode curar hoje? Você realmente acredita? Ou você acha que é histórias que você lê? Você realmente acredita que Jesus pode mudar uma vida hoje? Responde essa pergunta no seu coração. Eu sei a resposta dos meus filhos e da minha esposa. Porque é poucas vezes que a gente vê pastores pregando sobre esse texto. E poucas vezes você vai ouvir um pastor falando que sim, Jesus tem poder para curar as pessoas ainda hoje.
E o ponto cerne desse texto não está somente na cura. E no caso da menina, nem é uma cura, porque Jesus ressuscita aquela menina. Mas tem a ver com a fé. 3 facetas da nossa fé são expressas e uma atitude de Jesus são os 4 pontos que eu quero falar com você nessa manhã. A primeira delas é sobre uma fé perseverante. Perseverante. A ideia de ter fé é você acreditar em coisas que você não enxerga. A ideia de ter fé é você acreditar que vai haver a intervenção de um ser que é maior que você. A ideia de ter fé, no fundo, é a ideia de você acreditar que você não dá conta de resolver uma situação e que alguém vai resolver para você. Você pode ter fé em várias coisas. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu vou na cafeteira de casa, eu aperto um botão, eu tenho fé que vai sair água quente, que vai se tornar o meu café. Às vezes não acontece, falta água, às vezes falta energia, às vezes eu esqueço de botar a cápsula ali, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Nós temos fé que o nosso carro vai ligar todas as vezes que eu bato a chave no carro. Mas por experiência própria do último mês, às vezes você vai bater a chave do carro e seu carro não vai pegar. Você tem fé em várias coisas. Mas quando nós falamos na nossa fé com Deus, parece que a nossa fé não é perseverante. Nós acreditamos que Jesus pode curar, nós acreditamos na intervenção que Ele pode ter na nossa história, nós acreditamos que Ele pode mudar a nossa família, nós acreditamos que Ele pode fazer várias coisas. Mas se o Senhor olha para nós e fala, espera, eu não vou te responder agora, a gente começa a ter crise de fé. Muitas pessoas me procuram e devem procurar você dizendo assim, eu acho que Deus não existe, porque eu já estou há 2 horas orando e Ele não me respondeu. Pastor, eu já estou a semana inteira clamando e Deus não me respondeu. A nossa fé parece não ser tão perseverante quanto a fé desses 2 personagens que nós vimos nessa manhã. Para prestar atenção comigo. Foram 12 anos que essa mulher teve fé. 12 anos acreditando que a medicina podia curar ela. Ela gasta todo o seu dinheiro pagando os melhores médicos da sua geração, esperando obter a cura, e ela não teve. Mas ela ia de médico em médico. E eu lembrei de uma história da minha infância, porque eu não nasci num lar cristão. E eu nasci com bronquite e asma. E naquela época os meus pais acreditavam em simpatia. Não sei se isso é normal aqui em Goiás. Lá no sul é muito forte. Então todas as vezes que alguém chegava para minha mãe, olha, se você der comida para o Rodrigo no casco de uma tartaruga que foi morta no sereno, ele vai curar de asma. Eu comi num casco de tartaruga acho que uns 3 meses e não deu certo. Outra vez foi o Rodrigo, a primeira coisa que ele precisa tomar de manhã é o leite do sereno. Mal sabia eu que tinha uma carne serenada aqui em Goiás, lá no sul é o leite mesmo. 1 ano tomando leite, eu nem gosto de leite. Acho que é por isso que eu não gosto, fiquei traumatizado com esse negócio. Não deu certo. E é natural a tentativa dos meus pais. Todo pai que vê o filho doente quer que o filho seja curado. Aliás, é isso que nós vemos no texto. O líder religioso da época, o maior da cidade, tendo a sua filha quase morrendo, talvez já agonizando, ele deixa tudo, anda na cidade para ir buscar Jesus. Porque ele entendia que Jesus podia curar a filha dele. Uma fé perseverante. Será que eu e você temos esse tipo de fé? Será que o motivo da gente não ver tantas curas sobrenaturais, a teologia explica. E eu gosto de ver uns teólogos frios explicando. Não, hoje Jesus não precisa mais curar porque hoje a medicina avançou. Não, Jesus não realiza muitos milagres porque hoje a gente descobriu que não é assim. Hoje você não vê gente expulsando demônio, porque a gente sabe que demônio, a maioria é psicólogo. Não é, meu irmão. Quando você dá explicações assim para a palavra de Deus, você está dizendo que a palavra de Deus é boa só para aquela época. E a palavra de Deus ela é atemporal. Serve para todo o tempo. Eu acho que a nossa fé que não é tão operante. A nossa fé não faz a gente atingir a graça de Deus. Spurgeon diz que a fé é um canal pela qual a graça de Deus é manifesta a nós. Nós temos que ter uma fé perseverante. Segunda ideia, a gente tem que ter uma fé que é operosa. Uma fé que sai do lugar.
uma fé que nos faz movimentar, uma fé que nos faz caminhar. As duas personagens do texto saem da sua zona de conforto e vão ter com Jesus. Os dois personagens do texto deixam aquilo que estava na sua redoma de segurança e vão procurar auxílio em Cristo Jesus. A gente muitas vezes faz o contrário. Quando a doença bate na nossa casa, quando a depressão bate na nossa mente, quando falta dinheiro no nosso lar, a nossa tendência é ficar cada vez mais recluso. Essa mulher, ela sai da sua zona de conforto e fala assim: cara, eu quero só tocar em Jesus. Eu quero simplesmente estar com Ele. Todas as minhas fichas estão lá. Esse homem deixa o que ele tinha de mais precioso, os filhos, a sua filha, e vai atrás de Jesus. A nossa fé não parece ser tão operosa nos nossos dias. Nós oramos pouco. Mês passado nós tivemos um relógio de oração, foi difícil fechar 24 horas ali de oração. E a gente fica assim como pastor, não, tem um dilema. Será que eu ponho o meu nome para incentivar o povo? Que às vezes fica o dilema no meu coração. Ou será que eu não vou botar meu nome porque vai ter muita gente ali? E às vezes não tem. Nós deixamos muito fácil de estar com os irmãos, de estar na igreja. Nós não lemos a palavra como devíamos ler. Por isso que a nossa fé não é operosa. Você sabe tudo o que a sociedade diz, o que os psicólogos pensam a respeito da sua vida, mas você não sabe o que a palavra de Deus fala. Nós precisamos entender que a fé, ela tem a ver com a nossa vida prática, com o nosso cotidiano. Será que todos os dias quando você acorda, você pensa, cara, eu estou acordando porque Jesus me deixou abrir os olhos. Eu estou respirando porque Jesus, Ele colocou o ar no meu pulmão. Eu estou indo para o meu trabalho porque Jesus me deu um trabalho. Eu estou caminhando porque Jesus me deu condições. Ou já está tudo tão no automático que a gente não entende que a fé precisa estar no nosso cotidiano. Eu tenho tentado ensinar os meus filhos a ser grato a Deus. Essa semana eu fiz eles agradecerem pelo Doritos que eles ganharam, antes deles abrir o pacote. Pastor, mas um Doritos? Eles precisam aprender que quem deu o Doritos para ele não foi o pai, foi Deus. E ainda estavam no carro comigo, que eu fazia, a cada lugar que eu parava o carro, eu botava a mão para trás. E ficava com a mão assim, ó. Porque eu também queria comer Doritos. E eu falei para eles, quando Deus nos dá alguma coisa, Ele não nos dá para ser nosso, mas para a gente partilhar com as pessoas. E foi dolorido o ensino para eles, eu acho. Porque o pacote era pequeno. E a minha boca é muito maior que a deles. A fé, ela precisa ser operosa e precisa estar no cotidiano e nas coisas do nosso dia a dia. Se você não tem fé e não ensina com um pacote de Doritos, quando você não tiver mais esperança na medicina, a sua fé vai falhar. Se você não tem esperança quando você abre os olhos e fé quando você abre os olhos, quando seus filhos adoecerem como a filha de Jairo, você também não vai ter. O dia a dia, aquilo que nós vivemos na nossa vida, é o que vai marcar a nossa esperança em Cristo Jesus. Terceira ideia de uma fé que eu queria ter com você nessa manhã, além de uma fé que é operosa, de uma fé que é perseverante, eu queria falar de você de uma fé que é desafiadora. Desafiadora. Onde é que você estava quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Você lembra? Eu fui assistir o jogo com os jovens da minha comunidade na época. Quando eu cheguei já estava 2-0 para a Alemanha. E eu já pensei assim, cara, já perdemos o jogo. Mal sabia eu que ia ser 7-1. 7-1.
Tanto é que quando o Brasil, anos mais tarde, ganha do junior da Alemanha ali nas Olimpíadas, eu pensei, glória a Deus. Devolvemos para ele. Devolvemos nada, né? Tomamos 7 na cola. Uma fé desafiadora não é quando você entra num jogo onde você tem condições de ganhar e você diz assim, cara, eu vou confiar em Deus. Uma fé que desafia você é uma fé quando você entra num jogo que está 7-1 contra você e Jesus vira para você e fala assim, fica tranquilo que nós vamos virar o jogo. Antes de eu ter a barriga em forma de bola, eu jogava bola e jogava bem. Se você jogava bem, você já usou essa expressão. Toca em mim que eu resolvo. Jesus entra no jogo e fala assim, você precisa confiar em mim. Toca a bola para mim que eu vou resolver o problema. Pior coisa que existe é você ter que esperar. Se você já levou seu filho ao médico, você sabe como é que é isso. Eu não sou médico. Para mim, quando meu filho está com 37,1 de febre, eu acho que é uma febre gigantesca. O médico sabe que não é. Mas a pior coisa que tem é o médico virar para você e dizer, espera um pouquinho. E se você vai num lugar que tem as demarcações por cores, é pior. Amarelo é para uma coisa, verde para outra e tal. Daí você recebe a ficha que você tem que esperar mais tempo. Daí você, nossa, meu filho vai esperar tanto tempo assim. Ele vai morrer, você não vai fazer nada. O médico sabe a gravidade. A gente passou batido por um trecho no texto que é precioso. Jesus virando para Jairo e dizendo, relaxa, velho. Espera um pouquinho. Jesus, mas falaram que ela já morreu. Só crê. Tenha fé. A pergunta é, será que você ia descansar como Jairo? Porque eu creio que ele descansou. Porque o texto não fala de nenhuma rebelião de Jairo. O texto não fala que Jairo deu uns tapinhas em Jesus. O texto não fala que Jairo foi para suas redes sociais publicar contra Jesus. O texto fala que Jairo continuou caminhando com Jesus. Já parou para prestar atenção? Que Jesus ele tem o controle da história da nossa vida. Que Ele sabe o que é de melhor para nós. Ele sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas mazelas e doenças. E Ele vai respondê-las no tempo dele e não no meu e no seu. Que Ele vai fazer as coisas como Ele quer fazer e não como eu e você queremos. E que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele tem toda essa sobriedade de virar para você e dizer, espera, só crê, vai passar. Você acredita sim? Responde aí no seu coração. Porque a gente quer que os nossos filhos acreditem assim. Se o meu filho cai no chão, eu pego no meu filho e falo assim, não foi nada, já vai passar. E teve vezes que foi séria. Quando o Theo quebrou o pé, por exemplo. Eu abracei filho, já vai passar a dor, sabendo que a dor não ia passar. E que na hora que fosse botar no lugar ia doer mais ainda. Mas é interessante que a criança se aconchega nos nossos braços. Jesus conhece as nossas mazelas. Ele olha para mim e para você, nos aconchega nos braços dele e diz, acalma. E a gente não quer acalmar. Por isso que se a fé que você tem não desafia você, você está crendo em qualquer outra coisa que não no Jesus Cristo que nós pregamos dominicalmente aqui. Tozer, ele fala que a fé é o fundamento da esperança. Ela é a certeza do invisível, uma convicção das coisas que não são vistas. O cristão que tem fé é aquele que não se rende às circunstâncias, mas se mantém firme nas promessas de Deus. A fé faz você enxergar além das circunstâncias. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a ter esse desafio nessa manhã? Porque o quarto ponto que eu quero falar com você nessa manhã é a resposta de Jesus a essa fé. Ele tem um cuidado amoroso. Presta atenção no trato que ele tem com essa mulher. Quantos anos essa mulher estava doente? Quantos? Pode falar, gente. O pessoal em casa quer ouvir você. Quanto que ela já havia gastado para ser curada? Tudo.
Você acha que essa pessoa, essa mulher que estava doente há 12 anos, ela era pouco conhecida ou muito conhecida ali na região? Eu acho que muito. A ponto dela querer só tocar em Jesus e sair quietinha. Outra pergunta que eu quero te fazer. Aliás, nem é a pergunta, eu quero que você faça isso. Dá um toque na pessoa que está aí do seu lado. Bem forte. Isso. Você sentiu? Não, sentiu ou não sentiu? Imagina agora 1000 pessoas tocando você. Aglomerando em volta de você. Aquela mulher tocou Jesus de maneira diferente. Eu não entendo esse texto até hoje. 15 anos sendo pastor. Se você perguntar, pastor, como é que saía poder de Jesus? Não sei se ele dava um Hadouken, eu não sei como é que funcionavam as coisas. Mas ele fala, eu senti que de mim saiu o poder. E aqui parece Deus no Éden. Deus sabia que Adão tinha pecado, Deus era onisciente, Deus era onipresente, sabia onde Adão estava, mas mesmo assim ele entra no Éden e diz assim, Adão, onde é que você está? Jesus aqui é tocado pela mulher e fala, alguém me tocou. E eu quero tentar entender como é que estava o coração dessa mulher. 12 anos, indo de consultório em consultório. Toma esse remédio. Come comida no casco da tartaruga. Toma leite serenado. Nada adiantava. Bastou ela tocar na gola de um homem e ela sentiu. O texto fala que ela sentiu agora que ela estava curada. Aquela mulher que era uma vergonha para a sua geração. Porque esse fluxo de sangue que ela tinha fazia com que as pessoas não pudessem tocar nela. Ela era considerada imunda para aquela geração. Só você lê o Antigo Testamento. Jesus para aquelas 1000 pessoas e pergunta, quem me tocou? Porque aquela mulher não era mais um na multidão. Aquela mulher não foi só curada da sua doença. Perceba, a salvação entrou na vida daquela mulher. O poder que saiu não foi só o poder para curá-la, mas foi o poder para salvá-la. E aquela mulher que era envergonhada, agora é colocada no meio das pessoas e dita, ela está pura. Ela está limpa. Não porque os médicos fizeram, mas porque eu fiz. Jesus tem um cuidado tão amoroso com essa mulher. Olha o cuidado que ele tem com Jairo. Cara, o Jairo está clamando pela vida da filha que está morrendo. Jesus vai com ele. O texto não fala o que Jesus foi fazer ali. Mas se eu, que sou um pastor que não dou conta de tirar a sandália de Jesus, tenho uma agenda hiperlotada, você acha que Jesus não tinha, fé? Você acha que Jesus foi lá para ficar na praia? Não foi. Mas ele desce do barco, ele acompanha aquele homem. Quando as pessoas falam contra, ele vira assim, fica tranquilo, só crê. Jesus separa então 3 homens, que eram os pilares da sua igreja, para verem que ele tem poder sobre a morte. Quando chega lá, ele chama a mãe da criança e o pai para entrar. E ele cura aquela menina na presença dessas 5 pessoas. Da igreja, os discípulos que precisavam acreditar que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Do pai que estava aflito e que foi buscar ajuda para sua filha. E da mãe que tinha dado a vida para aquela menina. Jesus fala para essas pessoas, eu tenho o poder sobre a vida e sobre a morte. Você queria que eu curasse a sua filha. Eu vim para trazer vida para ela. Da mesma forma, e eu quero caminhar para o final nesse momento. Da mesma maneira que Jesus ele tem esse cuidado carinhoso com esses personagens, Jesus também, nessa manhã, quer tocar na sua vida.
Eu creio piamente que Jesus Cristo, Ele pode curar. Eu não tenho mais bronquite. E eu não tive bronquite porque em 1997, depois de uma pneumonia e uma crise muito forte, Deus chamou um pastor, que era pastor dos meus pais, para estarem no hospital. E esse pastor orou pela minha vida. E Cristo Jesus curou os meus pulmões. Por isso que nessa manhã eu quero falar para você. Jesus pode curar a sua vida. Independentemente da mazela que você tenha. Pode ser uma mazela física. Ele quer curar você. Pode ser a doença da modernidade, onde as nossas doenças estão muito mais aqui e aqui. Jesus quer tratar e curar de você também. O que Ele pede em troca é a sua fé. A sua fé. Eu sei da minha fé. E como às vezes a minha fé não é operosa, como a minha fé às vezes não me desafia, eu sei que muitas vezes a minha fé nem é perseverante em Jesus. Isso dói no meu coração. Porque domingo após domingo eu preciso estar aqui na frente pregando para você. Mas eu quero desafiar você a crer em Cristo Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar pela sua vida. A história da mulher com hemorragia, da filha de Jairo, nos ensina que a fé perseverante em Jesus pode trazer curas poderosas. E mais do que isso, traz o amor de Cristo Jesus para as nossas vidas. Manter essa fé em meio à adversidade é um desafio. No entanto, podemos confiar no poder de Jesus e no seu cuidado amoroso por nós, ou confiar nos nossos próprios passos, na nossa mesma caminhada. Meu desafio nessa manhã para mim e para você é que possamos perseverar na fé em Cristo Jesus, buscando sempre a cura que provém dEle, a esperança que provém dEle, o cuidado que está nele, para que possamos caminhar em direção a Ele. Eu quero orar pela sua vida, mas antes quero te dar esse tempo. Eu sei que você veio aqui nesse local nessa manhã, porque algo está no seu coração. Eu também sei que eu não consigo sondar o seu coração e saber o que é. Mas eu sei quem pode. E eu quero convidar você a colocar isso na presença de Jesus. Deus, eu quero orar que o Senhor traga cura para a vida da minha família. Pede para Ele. Meu filho está doente. Pede para Ele curar. Deus, a minha cabeça está a mil, beirando talvez um burnout, beirando uma depressão. Deus, toma conta da minha mente nessa manhã. Talvez você já está desesperado como essa mulher. E nessa manhã eu queria te falar isso. Ele é a cura que você precisa. Tem alguns instantes aí na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Deus, o Senhor é a cura que a nossa alma precisa. O Senhor conhecia aquela mulher no meio da multidão, da mesma maneira que o Senhor conhece o nosso coração aqui nessa manhã. Eu quero clamar ao Senhor, porque o poder está no Senhor somente, não na nossa oração, mas está no Senhor. Quero clamar que o Senhor cure as nossas vidas, a nossa alma, a nossa mente. O Senhor pode e tem intervindo ao longo da história e continua fazendo. Deus, eu quero que o Senhor nos demonstre o Teu amor, como o Senhor demonstrou a Jairo. Um cuidado tão precioso, ensinando a esse homem que ele precisava somente crer no Senhor. Nessa manhã, Deus, coloca essa fé no nosso coração também.
crendo que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Guarda, Deus, os nossos corações. Guarda, Deus, a nossa vida. Abençoa aquelas famílias que estão em casa também, talvez clamando ao Senhor por isso, pela tua intervenção, pela tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre esses lugares. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.